Muito bem, vamos lá. Estudo da Revista Espírita. Esse é o nosso segundo estudo da Revista Espírita de 1863. Nós já finalizamos a edição de 62 no encontro passado e já iniciamos também a 63. E agora a gente segue por aqui. Nossa previsão é para 3 artigos, né? Primeiro, o Boieldieu. Vou corrigir depois. Eu tiro coisas ali. Boieldieu, na 10ª apresentação da Dama Branca, carta sobre o Espiritismo e depois algumas palavras sobre o Espiritismo. Então, a princípio, a previsão para esses 3 artigos, né? São bem interessantes, né? Mas para a gente começar, como a gente vai falar sobre Boieldieu, que é um compositor, né, um compositor de ópera, um compositor de música clássica, eu queria trazer 2 materiais complementares, né? O primeiro, falando um pouquinho sobre a biografia de Boieldieu, e depois trazendo um pouquinho um texto sobre ópera, porque o tema está ligado aos dois, né? Tanto a história de Boieldieu, como também a história da ópera. E nós ouvimos muito falar, nós vemos nos filmes, nos programas de televisão, trazendo ali a ópera como sendo um cenário para um determinado evento, mas na verdade nós conhecemos muito pouco sobre esse estilo musical. Então eu trouxe aqui um pequeno resumo para ajudar a gente a ter um entendimento melhor, porque tem a ver exatamente com o que a gente vai falar aqui nesse artigo sobre esse compositor. Então vamos lá, começando então, inclusive enquanto eu preparava, bom dia Jerusa, enquanto eu preparava aqui o nosso estudo, trazendo aqui esse material e tudo mais, eu coloquei no YouTube, né, um canal que tinha várias músicas de Boieldieu, eu fui ouvindo, né, a trilha sonora, o fundo musical para entrar no clima e perceber a grande complexidade que é essa composição. Assim como outros compositores de ópera, né, como Verdi, como Wagner, como Mozart. E quando a gente ouve as músicas atuais, em que nós temos uma banda, em que durante 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, em média, nós temos ali uma guitarra, um baixo, um teclado, uma bateria e um vocal. E ali eles fazem grandes sucessos. E aí então a gente passa a ouvir uma ópera e começa a acompanhar 30, 40 instrumentos, 20, 30 vozes cantando ao mesmo tempo. Nós percebemos a riqueza que é a ópera, por isso que chama, né, a música erudita, que significa exatamente a música que espera que nós tenhamos, né, um conhecimento, uma apreciação, melhor dizendo, porque conhecimento não é um critério, mas nós tenhamos a sensibilidade para apreciar, né, o trabalho que foi elaborado para a composição de uma ópera, né, de uma peça. Então eu trouxe tanto a biografia de Boieldieu, como também eu trouxe um pequeno resumo sobre a ópera como sendo uma expressão cultural, para depois então nós lermos aqui o artigo que Kardec vai apresentar. Então lá, François Adrien Boieldieu nasceu em Rouen, na França, em 16 de dezembro de 1775. Onde abraço? 1775, né? Lembrando que Kardec nasceria quase 30 anos depois, 29 anos depois, né? Tudo foi belo e sorridente, tanto na sua música como na sua vida. Depois dos estudos, feitos na escola de canto da catedral, apresentou aos 18 anos a sua primeira ópera cômica, né? La Fille Coppel, né? Com um libreto de seu pai no Teatro de Artes de Rouen. Depois desse êxito total, e de alguns outros, foi tentar a sorte em Paris, onde fez amizade com a família Erard e com Cherubini, ou Querubim, né? Todas as suas obras foram recebidas calorosamente na ópera cômica. Entre 1804, o nascimento de Kardec, e 1812, até pouco antes da campanha da Rússia, ficou em São Petersburgo com o mestre de capela do czar Alexandre I.
De regresso a Paris, retomou a sua brilhante carreira e sucedeu Meroux como professor de composição do Conservatório e, mais tarde, do Instituto. Boieldieu morreu em Jassy em 8 de outubro de 1834. Kardec já estava, portanto, com 30 anos de idade. A natureza da inspiração melódica, a perfeita qualidade de harmonia e da instrumentalização dão à música de Boieldieu um encanto sempre renovado. É o último representante da ópera cômica francesa do século XVIII. Escreveu 37 óperas cômicas, entre elas o Califa de Bagdá, que eu estava ouvindo agora há pouco, né? Que foi composta em 1800, Matante Aurore, 1803, Jean de Paris, 1812, A Dama de Branco, 1825, que está relacionada com o artigo que a gente vai ler, um concerto e 6 sonatas para piano, romanças, né? Então, essa história aqui, bem resumida, de Jean-Adrien Boieldieu, trazendo para nós aqui essa presença aqui na Revista Espírita. Então, quando nós falamos sobre ópera, né, então, como eu comentei com vocês há pouco, eu ouvia aqui, enquanto preparava o estudo, essa trilha sonora. Depois eu vou pegar aqui o link e mando para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, para vocês também aqui ouvirem um pouquinho, né? Tem aqui uma música de 8 minutos, outra de 40, outra de 23 minutos, mas pelo menos ali ouvir um pouquinho para poder entender um pouco do que é essa ópera cômica e acompanhar também todo o trabalho feito por esse compositor. Muito bem, avançando então, só para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é a ópera. A ópera, em termos culturais, representa uma das formas mais completas de expressão artística do Ocidente, combinando música, drama, poesia, dança, cenografia e figurino em uma obra total, conceito de Richard Wagner, né, mais tarde ele tem o nome em alemão aqui, né, Gesamtstück ou Mitstwerk, ou ópera de arte total. Então, na verdade, é uma arte completa, né, porque ela envolve exatamente isso. Música com drama, ao mesmo tempo poesia, dança, cenografia e figurino, né? Para quem já viu, por exemplo, na televisão, né, o Fígaro, né, o que a gente tem toda a maquiagem, a dança, a coreografia, aqueles grandes cenários, a orquestra tocando. Então, realmente ali a ópera representa para nós a arte total. Né? Pois é, né, Brás? Bom dia, André. Sua origem remonta no final do século XVI na Itália, especificamente em Florença, onde a Camerata Florentina, um grupo de intelectuais, músicos e poetas, buscava reviver as tragédias gregas antigas. Eles acreditavam que a música poderia intensificar o texto dramático, criando uma fusão inseparável entre palavra e som. A primeira ópera conhecida é Daphne, de quase ali 1597, 1598, finalzinho do século XV, século XVI, né? De Jacopo Peri, seguida por obras de Eurídice, 1600, do mesmo autor, L'Orfeu, 1607, de Cláudio Monteverdi, que consolidou o gênero. Culturalmente, a ópera sempre refletiu os valores, as tensões, as transformações de cada época. No período barroco, no século XVII, no início do século XVIII, era associada ao luxo das cortes reais e à aristocracia. Predominavam temas mitológicos, heróicos e divinos, com óperas sérias e formais, né? Chama óperas séria, que exaltavam o poder absoluto e a grandiosidade emocional. Então tem a ver com o barroco, né, que é exatamente esse período onde muitos detalhes, muitas riquezas, muito luxo, que é uma expressão tanto da poesia como da escultura, da pintura, enfim. No período clássico, segunda metade do século XVIII, influenciado pelo iluminismo,
a ópera tornou-se mais humana e realista. Compositores como Mozart exploraram temas cotidianos, crítica social e relações de classe, como em As Bodas de Fígaro, de 1786, que questiona a hierarquia aristocrática. Então nós já vimos o Barroco, o Clássico, e fechamos aqui no Romantismo do século XIX, ganhou forte caráter nacionalista e emocional. Verdi, na Itália, tornou-se símbolo da unificação nacional. Wagner, na Alemanha, criou mitos germânicos e inovações como o leitmotiv. Temas universais como amor trágico, vingança, redenção e loucura foram amplificados pela música, refletindo as crises sociais, políticas e existenciais da era. Ao longo da história, a ópera serviu como espelho da sociedade, expressou poder e propaganda no Barroco, criticou desigualdades no classicismo, reforçou a identidade nacional no Romantismo. O Brasil, inclusive, naquele período mais nacionalista, exaltava a natureza, o indigenismo. Né? Então, para quem estuda português e literatura, lembra desse período. E em tempos modernos aborda questões contemporâneas como gênero, raça e meio ambiente em produções atuais. Para compreender melhor a ópera culturalmente, é essencial analisar o contexto histórico e social da época de criação, o libreto, que é o texto dramático e suas fontes literárias, como a música intensifica as emoções e os conflitos, e o impacto na audiência e na cultura mais ampla. O exemplo, né, que Verdi como ícone do Risorgimento italiano. Esse gênero continua relevante porque aborda questões eternas da condição humana, paixão, poder, perda, esperança, de forma intensificada e multissensorial. Aí depois aqui então, para a gente poder finalizar. Bom dia, pessoal que chegou. Então eu estou fazendo aqui uma pequena leitura sobre, primeiro, a história do próprio autor, né, do Boieldieu, que era um compositor francês, na época contemporâneo de Kardec, e depois esse texto, né, esse pequeno texto sobre ópera, para a gente poder entender a importância desse estilo musical, né, desse estilo dramático também. Isso porque, né, naquela época, diferentemente da atualidade, nós temos o teatro e temos o cinema, temos a televisão. Então hoje nós temos essa separação multissensorial, visão, audição, né, a dança e tudo mais. E naquela época, pelo fato deles não terem essa tecnologia, eles criaram na ópera todo esse conjunto de elementos que hoje nós temos, né? Então, como nós vimos, né, o drama, música, a dança, figurino, cenário, tudo ao mesmo tempo, com toda aquela complexidade, né, da criação musical, da composição musical. Então, muito bem, feita essa introdução, Kardec, então, aqui publica na Revista Espírita Boieldieu, na 1000ª representação da Dama Branca. Né? Então, mais uma vez aqui para vocês que chegaram depois, eu vou pegar aqui o link de uma playlist que eu peguei aqui no YouTube, que tem algumas músicas de Boieldieu. Eu estava ouvindo, né, na introdução, enquanto eu preparava o estudo, essa trilha musical para poder entrar nesse universo, né, da música clássica. E realmente é muito interessante. A gente vai ouvindo e percebendo como isso é trabalhoso e como é rico também em termos de sensações que tudo isso provoca, dependendo do tema que está sendo abordado. Tipo, se pegarmos, por exemplo, uma ópera que traz para nós Romeu e Julieta, uma ótima ópera muito dramática. Temos ali outros temas que são cômicos, a ópera se torna mais leve. Outra que é muito romântica, a ópera traz outro tipo de sensação. Então aqui Boieldieu, ele tinha composto essa Dama Branca, né, uma composição muito bonita, também aqui para se ouvir. Eu estava ouvindo, inclusive, aqui antes de começar, aqui o tema O Califa de Bagdá. Então dá para a gente poder imaginar a história, né, dos califas, do Bagdá, daquela época antiga da Arábia, toda aquela mística em torno disso, e ele queria então exatamente uma ópera para contar essa história, dentre outras também. Então aqui para nós, vamos lá. As estrofes seguintes, diz aqui Kardec, do Sr. Méry, ou Méry,
foram recitadas na milésima apresentação, hein, da Dama Branca, no Teatro da Ópera Cômica, em 16 de dezembro de 1862. Então, em homenagem a essa milésima apresentação, escreveu então aqui uma poesia para poder homenagear o autor. Então, a Boieldieu. Então diz assim o poema. Então aqui também uma homenagem aos nossos amigos poetas lá do outro lado. Glória à peça onde canta inteira a melodia da obra de Boieldieu com aplausos de alegria, e como no passado ainda jovem, sem danos, sala cheia a rever Paris, sempre louçã, a dama de Vanel, a nobre castelã, 10 vezes centenária após 36 anos. É que lhe deu ao autor tudo quanto um poeta pode dar de melhor ao que a lira interpreta. Prodigaliza ao mestre, em sucessivo ardor, encantos que jamais soube alguém traduzir. O tom que fez sonhar, o tom que faz sorrir, do espírito alegria em êxtase de amor. Sonoridade tal vem da graça suprema, que se evola da voz e da orquestra e do poema, não conseguiu vencê-la a arte da noite então, porque de Boieldieu é a mais bela vitória, torna o público artista e a plateia em glória, expressa-lhe o universo, a voz do coração. Com que felicidade o mestre Augusto lida, em inspirados tons pela musa querida, qual rio de ouro cai no alaúde sereno, como rios que vêm de uma bruna escocesa, para tal obra, pois, a música francesa nada tem a temer dos Alpes ou do Reno. Cabe-nos festejar milésimo tão nobre, que tão alto se eleva e de aplausos se cobre, e conhecemos nós os segredos do além? Quem sabe, aqui talvez, sob este céu desfrute, uma sombra esta noite alegre nos escute, como ouvinte a mais e não vemos ninguém. Então, nesse poema, nessa homenagem, aqui inclusive Kardec vai chamar atenção para essa última estrofe, porque ele traz a esperança, né, de quem sabe Boieldieu, né, que ele desencarna em 1834, né? Então aqui nós estamos em 63. Então já se passam aqui 31 anos, né? Então ele coloca aqui nesse último estrofe a esperança, né? Quem sabe, porque nós não conhecemos nada do além, ele estivesse aqui presenciando essa homenagem da milésima apresentação durante esse período de 34 anos. Então, para a gente poder perceber como os teatros estavam ativos naquela época, né? Então Kardec comenta o seguinte: todos os espíritas devem ter notado nessa última estrofe que não poderia corresponder melhor ao seu pensamento, nem melhor exprimir a presença em nosso meio do espírito dos que deixaram seus despojos carnais. Para os materialistas é um simples jogo de imaginação do poeta, porque, em sua opinião, do homem de gênio, cuja memória se celebrava, nada restava e as palavras que lhe eram dirigidas se perdiam no vazio, sem encontrar eco. Ou seja, né, tudo aquilo que era falado nessa homenagem é apenas ali fruto da fantasia e as palavras depois se dissolviam no ar. As lembranças e os pesares que deixou, para eles nada valem. Ainda mais, sua vasta inteligência é mero acaso da natureza e de sua organização. Onde então o seu mérito? Aqui vale mais um comentário também, que Kardec está comentando que na visão dos materialistas, o fato dele ter a inteligência é simplesmente obra do acaso. E o corpo físico que ele possui também vem do acaso, nada mais do que um fenômeno biológico. Enquanto que a doutrina espírita traz para nós que a inteligência, o gênio que uma pessoa apresenta, é resultado exatamente das suas conquistas morais e intelectuais que veio, né, sendo alcançadas, né, que vieram sendo alcançadas durante ali as suas reencarnações. Então Kardec faz essa comparação entre a visão daquele que é espiritualista, nem espírita, mas espiritualista de um modo geral, e também do materialista que só vê aquele momento da existência humana. E ele segue: não o teria por haver composto suas obras-primas do que os órgãos da barbárie que os executam. Tal pensamento não tem algo de glacial, diríamos até de profundamente imoral?
E não é triste ver homens de talento e de ciência preconizá-los em seus escritos e do alto de suas cátedras os ensinar à juventude das escolas, buscando provar-lhes que só o nada nos espera e, consequentemente, que aquele que pôde ou soube subtrair-se à justiça humana nada mais tem a recear? Aqui mais uma vez, então, que ensinam nas escolas sobre a vida objetiva, a vida positiva, a vida material, e que aqui Kardec coloca uma ideia de que aquele que consegue cometer infrações na sociedade, mas não é alcançado pela justiça, no momento em que ele morre, fica por isso mesmo. Enquanto que a doutrina espírita lembra que todas as nossas ações são registradas em nossa consciência. E o espírito, quando desencarna, ele leva consigo essas marcas e a própria consciência faz a cobrança. A consciência é o tribunal mais rigoroso que nós temos no mundo espiritual. Enquanto que aqui ele coloca que aquele que consegue enganar, manipular a justiça humana, passa ileso depois que que acaba morrendo e simplesmente desaparecendo. E ele segue. Essa ideia, nunca serei demais repetir, é eminentemente subversiva da ordem social, e cedo ou tarde os povos sofrem as terríveis consequências de sua predominância pelo desencadeamento das paixões. Então, como não tenho nada a temer no mundo espiritual, no além, eu posso fazer o que eu bem quiser. Qualquer tipo de violência, qualquer tipo de atitude, eu não tenho nada a dever a ninguém a partir do momento em que eu morro fisicamente. Porque seria o mesmo que lhes dizer: podeis fazer impunemente tudo o que quiserdes, contanto que sejais fortes. Entretanto, essa ideia, é preciso convir, em louvor à humanidade, encontra um sentimento de repulsa nas massas. Perguntamos que efeito teria produzido o poeta sobre o público se, em vez daquela imagem tão verdadeira, tão comovente, tão consoladora da presença do Espírito Baudier, em meio ao numeroso auditório, feliz com a aprovação à sua obra, tivesse dito: do homem que lamentamos não resta senão o que foi para o túmulo e que se destrói dia a dia. Né? Então aqui o que Kardec comenta é que essa última estrofe desse poema sempre foi muito marcante, porque leva para as pessoas que estavam ali ouvindo, que estavam ali presenciando, essa esperança de que existe algo além do mundo material. Mas e se por acaso ele tivesse colocado um poema simplesmente lamentando o desaparecimento, lamentando a perda daquele compositor? Né? Então tem ali essa combinação que é feita. E depois ele segue. Já vou para o texto aí, gente. Mais alguns anos e nem mesmo seu pó restará, mas do seu ser pensante nada resta. Entrou no nada de onde saiu, não mais nos vê nem nos escuta. E vós, seu filho, aqui presente, que venerais a sua memória, vossos pesares não mais o atingem. Em vão o chamais em vossas preces fervorosas. Não poderá vir, porque não existe mais. A tumba fechou-se para sempre sobre ele. Então essas ideias todas são ideias muito materialistas, muito definitivas. Né? É em vão que esperais revê-lo ao deixar a terra, porque também entrareis no nada, como ele. Em vão lhe pedireis apoio e conselhos. Ele vos deixou só e bem só. Credes que ele continua a ocupar-se de vós, que está ao vosso lado, que está aqui entre nós? Ilusão de um espírito fraco. Sois médium, dizeis, e acreditais que ele pode manifestar-se por vós. Superstição oriunda da Idade Média, efeito de vossa imaginação, que reflete em vossos escritos. Perguntamos: o que teria dito o auditório de semelhante quadro? É, entretanto, o ideal da incredulidade. Certamente alguns assistentes, ao ouvirem esses versos, terão pensado: linda ideia, tem fundamento, né, isso tratando daquela última estrofe do poema,
na esperança de que talvez Boieldier estivesse presente ali, acompanhando essa apresentação em sua homenagem. Então, o que as pessoas teriam pensado sobre isso? Que seria realmente uma linda ideia, que teria fundamento. Mas outros, em maior número, terão pensado: pensamento suave e consolador, que aquece o coração. Contudo, terão acrescentado: se a alma de Boieldier está presente, como é ela? Sob que forma? É uma chama? Uma centelha? Um vapor? Um sopro? Como vê e escuta? É precisamente a incerteza quanto ao estado da alma que faz nascer a dúvida. Ora, o Espiritismo vem dissipar tal incerteza dizendo: ao morrer, Boieldier deixou apenas seu invólucro pesado e grosseiro, mas sua alma conservou o envoltório fluídico indestrutível. Doravante, livro do entrave que o retinha no solo, que o retinha ao solo, pode elevar-se e transpor o espaço. Está aqui sob sua forma humana, posto que eterizada, e se o véu que o oculta à nossa vista pudesse ser levantado, veríamos Boieldier indo e vindo, ou pairando sobre a multidão. Associados ao seu triunfo, estariam com ele milhares de espíritos de corpos etéreos. Então Kardec traz aqui essa comparação entre a visão materialista, aquela visão espiritualista mais incerta da realidade espiritual, que as pessoas pensam, né? Poxa, é interessante que Boieldier estivesse aqui, mas como ele estaria? Qual a aparência dele? Ele poderia ouvir? Qual exatamente ali a sua condição? Enquanto que o Espiritismo traz essa explicação a partir de tudo aquilo que o mundo espiritual apresenta para nós, falando sobre o perispírito, sobre grau de consciência, sobre imortalidade, sobre a influência dos espíritos aqui no mundo corpóreo, e todos esses elementos que embasam, né, a filosofia espírita na prática. Então temos a visão materialista, temos a visão incerta espiritualista e temos a visão objetiva do Espiritismo. E ele segue: ora, se o espírito Boieldier lá está, e que se interessa pelo que lá se passa, é que se associa ao pensamento dos assistentes. Por que então não daria a conhecer seu próprio pensamento se tem esse poder? É tal poder que o Espiritismo constata e explica. Seu envoltório fluídico, por mais invisível e etéreo que seja, não deixa de ser uma espécie de matéria. Em vida servia de intermediário entre a alma e o corpo. Por ele transmitia sua vontade, a qual o corpo obedecia e pelo qual a alma recebia as sensações experimentadas pelo corpo. Numa palavra, é o traço de união entre o espírito e a matéria propriamente dita. Hoje, desembaraçado do seu invólucro corpóreo, associando-se por simpatia a outro espírito encarnado, pode, de certo modo, servir-se do corpo deste para exprimir seu pensamento pela palavra ou pela escrita. Dito de outro modo, por via mediúnica, isto é, por um intermediário. Então, já que ele está ali presente e tendo a possibilidade dentro das suas capacidades e possibilidade dentro do recurso que a mediunidade oferece, ele poderia expressar o seu pensamento junto aos encarnados. Assim, da sobrevivência da alma, a ideia de que ela pode estar em nosso meio, não há senão um passo. Dessa ideia, há a possibilidade de se comunicar, a distância não é grande. Tudo está em nos darmos conta da maneira pela qual se opera o fenômeno. Vê-se, pois, que a doutrina espírita, dando como verdade as relações entre os mundos visível e invisível, não avança uma coisa tão excêntrica quanto alguns o dizem, e a solidariedade que ela prova existir entre esses dois mundos é a porta que abre os horizontes do futuro. Aí depois aqui no final, depois de lidas as estrofes do Sr. Méry, na Sociedade Espírita de Paris, em sessão de 19 de dezembro de 62, a senhora Costel recebeu do espírito Boieldier a seguinte comunicação. Então aqui depois, Kardec dessa introdução, ele traz aqui a comunicação de Boieldier, que veio através da sociedade. Antes, Dudu trouxe para nós aqui, né? Olhar sério, compenetrado,
sentado à frente do cravo. Cravo, aquele instrumento musical que parece um piano, né? Instrumento que eu ouvia durante os domingos naquele palácio chamado de igreja, onde o sacerdote, ante o seu trabalho, aguardava aquele senhor que ainda sério dedilhava e teclava tantos botões daquele cravo que eu achava complicado em ver, mas que era lindo ouvir antes da nossa missa dominical. Representações divinas de um período não esquecido, até hoje, onde na espiritualidade eu ainda ouço e me alegro em poder ouvir, no silêncio desse salão, o cravo nunca esquecido. Né? Obrigado pela presença dos amigos, trazendo para nós aqui esse depoimento, né? Saudades, né? Da época dos encarnados, quando as sensações eram estimuladas, né, pela beleza da música, pela beleza da arte. Certamente agora no mundo espiritual as sensações são muito mais perceptíveis, né? Mas obrigado pelo depoimento, muito bacana. Então aqui vamos lá, né? Então, depois de lidas essas estrofes, veio então a comunicação de François Adrien Bourdieu. Lembrando que isso aqui foi 19 de dezembro. Só para a gente poder ver aqui quando que foi a homenagem. Deixa eu só voltar um pouquinho. Foi em 16 de dezembro. Então a comunicação veio no dia 19, 3 dias depois. Então vamos lá. Sinto-me feliz em poder manifestar meu reconhecimento aos que, celebrando o velho músico, não esqueceram o homem. Um poeta, os poetas são divinos. O poeta sentiu o sopro de minha alma, ainda tomada de harmonia. A música ressoava em seus versos de notável inspiração, nos quais vibrava também uma nota comovida, que fazia planar acima dos vivos a sombra feliz daquele que festejavam. Olha que bacana, né? Então ele estava ali envolvendo todos os presentes, enquanto a sua música, né, a Dama Branca, era tocada. Sim, eu assistia àquela festa comemorativa do meu talento humano e ouvia, acima dos instrumentos, uma voz mais melodiosa que a melodia terrena, que cantava a morte e despojava de seu antigo terror, aparecendo não mais como uma sombria divindade do Érebo, mas como uma estrela brilhante da esperança e da ressurreição. Lembrando que Érebo, né, aqui tem uma nota de rodapé, na mitologia grega, região situada abaixo da terra e acima do inferno. Né? Então ele está dizendo isso porque a ideia de que a alma fica presa ou a alma se perde no mundo espiritual, de acordo com essa visão da mitologia grega, nada mais é do que uma fantasia, uma ilusão, né? Porque o espírito ele vive no mundo espiritual, dentro das suas condições, uma dinâmica de liberdade muito grande, tanto que fez com que ele estivesse presente aqui. Né? E segue. A voz, que ele ouvia aqui nesse caso, né? A voz também cantava a união dos espíritos com seus irmãos encarnados. Doce mistério, fecunda associação que completa o homem e lhe restitui as almas que, em vão, chamava do silêncio do túmulo. Precursor dos tempos, o poeta é abençoado por Deus. Cotovia matinal, ele celebra a aurora das ideias muito antes que elas surjam no horizonte. Mas eis que a revelação sagrada se espalha como uma bênção sobre todos. E como poeta amado, sentis todos em redor de vós a presença daqueles que a vossa lembrança evoca. E aqui assina Bourdieu, nessa mensagenzinha curta, né, porém aqui muito prazerosa, né, pelo contexto que a gente acompanhou, entendendo um pouquinho sobre a complexidade da ópera como um estilo artístico, vendo a época em que essas composições eram feitas, a natureza do tema que era abordado por ele. Ele era considerado, né, só para a gente lembrar, Bourdieu, ele era considerado o Mozart francês. Tamanha ali a sua genialidade. Né? Mozart ele nasceu na Áustria, ele era austríaco, enquanto que Bourdieu nasceu na França. Então, a comparação entre a genialidade dos dois era ali parelha. Né? Então, isso, no momento em que se presta essa homenagem, só para a gente poder lembrar que quando existe essa homenagem,
o espírito se sente evocado. Nós já lemos, né, naquele ciclo de estudos que nós fizemos das obras do Chico, que vários espíritos estavam presentes em determinadas celebrações, em determinadas homenagens, porque toda a preparação, né, nós chegamos até a falar sobre isso na quarta-feira, estudando o livro Consolador, a respeito das evocações, ou melhor, das premonições, em que aquela mente sensível é capaz de perceber os pensamentos dispersos, né, nessa psicosfera em torno do mundo. Então a mesma coisa acontece quando o espírito no mundo espiritual, percebendo uma grande mobilização, no caso aqui, por exemplo, dos organizadores, dos produtores, dos artistas se organizando para prestar essa homenagem da 10ª apresentação da Dama Branca, certamente o pensamento e as ações e os sentimentos, os ensaios, a preparação, tudo isso era uma evocação, fazendo com que o espírito no mundo espiritual se sentisse atraído de uma forma muito positiva, de uma forma muito doce, para aquele evento, e foi o que aconteceu. E vários outros elementos já saíram em shows, em apresentações, em homenagens, em que o próprio espírito estava presente, no momento em que aquela homenagem era prestada, né? Porque não deixa de ser essa evocação, essa concentração do pensamento, esse chamado, ainda que seja inconsciente, porque a grande maioria das pessoas presentes ali naquela apresentação não era espírita. Então eles gostariam, eles achariam que seria muito bonito se ele presenciasse aquilo, mas esse desejo já se tornava uma evocação. Então, muito bem, fechando aqui esse artigo, lembrando que depois eu mando para vocês a playlist das músicas de Boiodier para vocês acompanharem um pouquinho. O Brás colocou, né, deve ser bem diferente do que um pancadão nos umbrais. Pancadão nos umbrais, Brás, não deixa de ser também uma evocação, porém uma evocação de acordo com a sintonia dos espíritos que estão ali vinculados a esse tipo de tema, das sensações, da sensualidade, muitas vezes da violência, do ambiente que é criado. Né? Isso não deixa de ser uma realidade, né, dona Mia? Dudu lembrou aqui, né, a energia é muito forte e isso contribui na vinda por essa evocação. É um sentimento muito puro, é um sentimento muito verdadeiro. Daí que nós vemos, né, só para fazer uma comparação, uma ilustração, no Natal, por exemplo, onde existe aquela comunhão de sentimentos em que a espiritualidade se torna mais aflorada, os desejos que as pessoas sentem, na sua grande maioria, de paz, de harmonia, de amor, isso também, esse momento também é uma grande evocação para que os espíritos estejam presentes entre os encarnados, trabalhando, né, vivenciando essa comunhão, comungando com os encarnados, fazendo essa troca de sentimentos nobres. Mas ao mesmo tempo também tem a violência, né? Então, lembremos que o pensamento concentrado, ele é uma evocação. E é uma evocação de acordo com tudo aquilo que é feito, né, no ambiente. Né? No caso de uma reunião que nós fazemos, no caso de um culto religioso qualquer, né, numa igreja, num templo, numa sinagoga, num terreiro, né, nos momentos em que aqueles pensamentos se concentram, atraem aquelas entidades que estão vinculadas a ela. Basta lembrar do Evangelho, né, que Jesus diz, onde 2 ou mais estiverem ali em nome dele, lá ele estará. Né? Então, esse é um pensamento voltado para Jesus, mas nós podemos expandir como sendo uma realidade do poder da mente que todos nós temos, quando concentrados, atraindo ou repelindo seres, né, pessoas aqui em torno de nós. Próximo artigo, então, sigamos aqui em frente. Carta sobre o Espiritismo, extraída do Renat, Jornal Hebdomadário de Bordeaux. Hebdomadário é semanal, né? Então, Jornal Semanal de Bordeaux, em 1º de novembro de 1862. Aqui só algo curioso, a gente lembra que os meios de comunicação impressos daquela época, eles não tinham o maquinário que nós temos hoje, né? Então não era possível fazer um jornal diário como nós temos na atualidade. E agora com a versão digital, ele não é nem diário, né? Ele a cada minuto ele tem uma atualização. Basta simplesmente que um site, uma rede social, publique aquela informação. Mas no caso, voltando ali 10, 20 anos,
30 anos no tempo, nós vemos nas bancas de jornais os jornais que eram trabalhados durante toda a madrugada, levados para as bancas de jornais e depois distribuídos para a comunidade. Naquela época do século XIX, era muito mais difícil, porque os tipos eram montados letra a letra, caractere a caractere, os temas não tinham agilidade, então eram jornais semanais. Por isso que a revista Espírita ela era mensal, porque demorava muito para fazer. Não apenas você preparar o conteúdo com os recursos de comunicação daquela época, mas a própria produção da impressão já era muito difícil. Tanto que se tivesse alguma coisa que era urgente, eles imprimiam panfletos. Aí a gente vê nos filmes, né? Aqueles garotos gritando, entregando panfleto, jogando pelas ruas, porque aquilo era uma manchete urgente que eles queriam noticiar, mas que não daria tempo de produzir nos jornais. Então era bem interessante a gente ver isso. Aqui então, Carta sobre o Espiritismo, vem então esse texto que foi publicado nessa revista e que Kardec ali muito atento, né, ele e todo o pessoal da sociedade, muito atento a todo o material que era veiculado na mídia, para saber o que foi falado sobre o Espiritismo ou de temas de interesse da doutrina. Então essa carta foi encontrada, vamos lá. Ao senhor redator-chefe do Renar. Senhor redator, se o assunto aqui abordado não vos parece muito batido, nem tratado exaustivamente, peço-vos a inserção dessa carta no próximo número de vosso estimado jornal. Pois é, aqui ó, a expressão não vos parece muito batido. Está aqui no texto, né? Então não sei se essa é a tradução correta de usar esse tipo de gíria, ou se era uma gíria que também já era utilizada naquela época. Mas vamos lá. Algumas palavras sobre o Espiritismo. É uma questão tão controversa e que hoje preocupa muitos espíritos que, tudo quanto possa escrever a respeito um homem leal e seriamente convicto, a ninguém parecerá ocioso ou ridículo. Não quero impor minhas convicções a ninguém. Nem tenho idade, nem experiência, nem inteligência necessárias para ser um mentor. Quero apenas dizer a todos os que, não conhecendo essa teoria senão de nome, estão dispostos a acolher o Espiritismo pela chacota ou por um desdém sistemático. Fazei como eu. Tentai primeiro instruir-vos, depois tereis o direito de desdenhar e zombar. Lembrando aqui que essa comunicação, essa carta, foi publicada devido ao texto, algumas palavras sobre o Espiritismo, que provavelmente alguém lançou. Geralmente, né, Kardec já pegou várias publicações em que esses meios de comunicação da época criticavam muito o Espiritismo. E Kardec tinha que depois fazer toda ali a refutação, se comunicar, entrar em contato, aquela coisa toda, né? Então aqui no caso alguém tomou a iniciativa de falar a esse respeito. Ele segue. Há um mês, senhor redator, eu tinha somente uma vaga ideia do Espiritismo. Apenas sabia que esta descoberta, ou esta utopia, para a qual foi inventada uma palavra nova, repousava sobre fatos, verdadeiros ou falsos, de tal modo sobrenaturais que eram, de antemão, rejeitado por todos os homens que não acreditam em nada que os impressiona. Só um instante, pessoal. Voltei, pessoal. Deu aquele... Continuando. Há um mês, senhor redator, eu tinha somente uma vaga ideia do Espiritismo. Apenas sabia que esta descoberta, ou esta utopia, para a qual foi inventada uma palavra nova, repousava sobre fatos, verdadeiros ou falsos, de tal modo sobrenaturais que eram, de antemão, rejeitado por todos os homens que não acreditam em nada que os impressiona, que nunca seguem um progresso, senão a reboque de todo o seu século, e que, novos São Tomés, só se deixam convencer quando tocam. Né? Lembrando que São Tomé é aquele do ver para crer, né? Que nós conhecemos do Evangelho. Confesso que, como eles, eu estava disposto a rir dessa teoria. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Me dá um ok, por favor?
Só um ok, por gentileza. Vocês me ouvem agora, pessoal, por favor? Ok, né? Tá. Então, seguindo aqui, pessoal. Vamos na fé que a gente consegue. Então, ele dizia que ele era como... confesso que como eles, né? Esses homens que eram como São Tomés, eu estava disposto a rir dessa teoria de seus adeptos. Mas antes de rir, quis saber do que ria e fui apresentado a uma sociedade de espíritas em casa do senhor E.B. Lembrando aqui, né, que essas sociedades espíritas, esses pequenos grupos espíritas, eram formados dentro das casas das pessoas. Eram grupos familiares. Não eram pessoas jurídicas como nós temos hoje nos centros espíritas, né? Mas vamos lá. Mas antes de rir, quis saber do que ria e fui apresentado a uma sociedade de espíritas em casa do senhor E.B. Diga-se de passagem que ele me pareceu um espírito reto, sério e esclarecido, cheio de uma convicção bastante forte para deter o riso nos lábios de um gracejador de mau gosto. Porque, digam o que disserem, uma convicção sólida sempre se impõe. Ao fim da primeira sessão, eu já não ria, mas ainda duvidava. E o que eu sentia era, sobretudo, enorme desejo de instruir-me, uma impaciência febril de assistir a novas provas. Foi o que fiz ontem, senhor redator, e agora não mais duvido. Sem falar de algumas comunicações pessoais, dadas sobre coisas ignoradas, tanto do médium quanto de todos os membros da sociedade, vi fatos para mim irrecusáveis. Sem fazer aqui, e compreendereis por quê, nenhuma reflexão sobre o grau de instrução ou de inteligência do médium, declaro que é impossível a alguém que não seja um Bossuet, né, ou um Pascal, responder imediatamente de modo tão claro quanto possível, com uma velocidade, por assim dizer, mecânica e em estilo conciso, elegante e correto, várias páginas sobre perguntas tais como essa. Como conciliar o livre-arbítrio com a presciência divina? Isto é, sobre os mais árduos problemas da metafísica. Então, lembrando aqui que Bossuet e Pascal, né, que temos nota de rodapé para trazer um resumo, o Jacques-Denis Bossuet, que foi ali do século XVII para o comecinho do século XVIII, escritor, teólogo francês, enquanto Blaise Pascal, né, século XVII, era cientista, filósofo e escritor francês. Ou seja, pessoas com alto grau de conhecimento, que somente gênios desse quilate, dessa envergadura, seriam capazes de responder assim de imediato, com toda essa facilidade. Porém, ele não quis aqui levar em consideração o grau de instrução do médium, mas que impressiona pela forma como as perguntas foram escritas. Eis o que vi, senhor redator, e muitas coisas mais que não mencionarei nesta carta, já muito longa. Escrevo isso, repito, a fim de inspirar, se possível, a alguns dos vossos leitores o desejo de instruir-se. Depois, como eu, talvez se convençam. Então, Tiburi Lang, antigo aluno da Escola Politécnica. Mais uma vez, uma característica interessante da revista, muitos daqueles que assinam esses artigos, que assinaram esses artigos, alguns faziam questão de colocar algum título para que a sociedade pudesse observá-los. Né? Então, um era militar, o outro era jurista, o outro era empresário, o outro era cientista. Então, eles colocavam o nome e colocavam a posição dele perante a sociedade, exatamente para registrar o grau de seriedade que aquela pessoa tinha. Então, quando alguém escrevia alguma coisa e embaixo colocava que ele era juiz de direito, então dava para perceber que não era uma pessoa que tinha ali um conhecimento simples, um conhecimento limitado dentro da sociedade em termos acadêmicos, em termos culturais. Então, era bastante comum isso. Então, esse aluno aqui apresentou para nós a sua opinião, a sua visão para essa revista lá de Bordeaux.
Andréa tinha colocado aqui em cima, embora ela não esteja na sala, só os espíritos sabem efetivamente o enorme trabalho de Kardec à luz de velas e lampião para escrever e ajustar todos esses ensinamentos, né? Isso ela fazendo uma referência sobre aquilo que eu trouxe, né, Andréa? Sobre a impressão, o trabalho de redação, né? Hoje, né, mais fácil do que nunca, nós temos inteligência artificial e você coloca um tema e ele te manda pronto. Né? Naquela época era tudo não apenas a mão, mas a tinta e a luz de vela também. Né? O Braz lembrou, né, já imaginou se fosse na Espanha? Pois é, Braz, ó, atualmente um colega, ele foi estudar na Espanha durante um tempo, já faz um tempinho isso, e ele relatou para nós exatamente, né, pelo fato dele ser espírita, ele relatou exatamente isso, ele teve a oportunidade de participar de reuniões familiares que aconteciam na Espanha. Essas reuniões em casa, onde tinha ali o trabalho mediúnico, onde tinha ali o debate dos temas que chegavam e tudo mais, né? Só que nessa época que você coloca, nós estávamos ali, né, no finalzinho ali da Inquisição, então teríamos ali um problema muito sério, principalmente com a feroz Inquisição espanhola, né, daquele período, né? Mas felizmente já estava no finalzinho, né? Que o diga, né, o Auto de Fé de Barcelona, que a gente já acompanhou também. E aqui para finalizarmos, né, algumas palavras sobre o Espiritismo, extraído do Eco de Serif, Eco de Serif, né, na Argélia, em 9 de novembro de 1862. Lembrando que a Argélia é um país que naquela época era uma colônia francesa, que ficava bem no norte da África, que fica, né, hoje um país que fica bem no norte da África, bem pertinho da França ali, né, separado apenas pelo Mediterrâneo, né? Então era muito comum que muitos espíritas e muitos franceses façam referência à Argélia. Mas algumas palavras, vamos lá. Essa mensagem aqui, ela foi escrita por não tem aqui o nome, está incógnito, só a letra C para fazer essa assinatura. Então vamos ler rapidinho aqui nesse período que falta para a gente aqui. Tive o prazer de conhecer o espírito do Inácio de Loyola, né? Ele chorou a nos contar a sua história, né? Pois é. Foi ali um dos grandes inquisidores da história, né? E trouxe muito sofrimento, mas ao mesmo tempo, né, hoje se redime no mundo espiritual, fazendo ali um belíssimo trabalho, né? Então vamos lá. Algumas palavras sobre o espiritismo extraído desse pequeno jornal, né? Pois é, virou santo também, inclusive, né? Foi canonizado pela igreja, né? Então vamos lá. Já desde algum tempo o mundo se agita, estremece e desafia. Sua alma sofre e passa por grandes dificuldades. Admitamos que o espiritismo não existe e que tudo quanto se diz a respeito seja produto do erro, da alucinação de alguns espíritos doentios. Mas nada significa ver 6 milhões de criaturas acometidas da mesma doença em 7 ou 8 anos? Por mim, vejo nisto muitas coisas. Se o pressentimento de grandes acontecimentos, porque em todos os tempos, às vésperas de épocas marcantes, o mundo sempre esteve inquieto, turbulento mesmo, sem se dar conta do seu mal-estar. O que hoje existe de certo é que depois de haver atravessado uma época de materialismo assustador, experimenta a necessidade de uma crença espiritualista racional. Quer acreditar, com conhecimento de causa, se assim posso exprimir. Eis as causas de sua doença, se admitirmos que haja doença. Dizer que nada existe no fundo deste movimento é temerário. Um escritor que não tenho a honra de conhecer acaba de publicar no Eco de Serif, em 18 de setembro último, um artigo que enseja profundas reflexões. Ele próprio confessa não conhecer o Espiritismo. Indaga se é possível, se ele pode existir, e suas inquirições o levam a concluir que o Espiritismo não é impossível. Seja como for, os espíritas têm hoje o direito de se regozijarem, pois os homens de escola querem consagrar uma parte de seus estudos à busca do que uns chamam verdade e outros um erro. No que me concerne, posso atestar um fato.
é que vi coisas em que não se pode acreditar sem as ter visto. Há uma parte muito esclarecida da sociedade que não nega precisamente o fato, mas pretende que as comunicações obtidas procedem diretamente do inferno. É o que não posso admitir, tendo em vista comunicações como esta. Crede em Deus, Criador e organizador das esferas, amai a Deus, Criador e protetor das criaturas, assinado Galileu. Nem sempre o diabo falou assim, porque se assim fosse, os homens lhe teriam imputado uma reputação imerecida. E se é verdade que ele tenha faltado com respeito a Deus, confessemos que pôs muita água em seu vinho. Ou seja, ele foi muito amável naquela mensagem assinada por Galileu, para que possam atribuir ao diabo. Né? Eu também fui incrédulo. Jamais podia convencer-me de que Deus permitisse ao nosso espírito comunicar-se a nossa revelia com o espírito de uma pessoa viva. Entretanto, tive de me render à evidência. Pensei em um dorminhoco, respondeu-me clara e categoricamente. Nenhum som, nenhum abalo se produziu em seu cérebro. O espírito do dorminhoco correspondeu-se com o meu, malgrado o meu. Eis o que atesto, ou seja, a comunicação entre duas pessoas vivas. Uma estava dormindo, Kardec inclusive mais abaixo, ele vai trazer uma comunicação em que um homem que participava da sociedade fez a evocação da esposa dele que estava dormindo em outra cidade. E a esposa se comunicou. A gente depois vai ver aqui, na semana que vem a gente vai ver esse diálogo. E aqui ele fez a mesma experiência, né? Antes dessa descoberta, eu pensava que Deus havia interposto uma barreira intransponível entre o mundo material e o mundo espiritual. Enganei-me, eis tudo. E parece, quanto mais eu era incrédulo, mais queria Deus tirar-me do engano, pondo sob os meus olhos fatos extraordinários e patentes. Eu mesmo quis escrever a fim de não ser mistificado por um terceiro. Minha mão jamais fez o mais leve movimento. Pus a pena na mão de um jovem de 14 anos e ele adormeceu sem que eu o desejasse. Vendo isso, retirei-me para meu jardim, convicto de que essa pretensa verdade não passava de um sonho. Mas ao voltar a casa, notei que o rapaz havia escrito. Aproximei-me para ler e, para minha grande surpresa, vi que ele tinha respondido a todas as minhas perguntas mentais. Protestando sempre, apesar do fato e querendo confundir o dorminhoco, fiz mentalmente uma pergunta sobre história antiga. Sem hesitar, ele a respondeu categoricamente. Paremos aqui e façamos algumas observações em poucas palavras. Supondo que não tenha havido intervenção de espíritos de outro mundo, é inegável que o espírito do dorminhoco e o meu estavam em perfeita correspondência. Em minha opinião, eis um fato que merece estudo. Aqui no caso já a parapsicologia, a telepatia, né, que naquela época não era conhecida. Em minha opinião, eis um fato que merece estudo. Mas há homens tão sábios que nada mais têm a estudar e preferem dizer que sou um louco. Um louco? Pois seja. Mais tarde, porém, veremos quem está errado. Se eu tivesse articulado uma só palavra, se tivesse feito o mais leve gesto, não me teria convencido. Mas não me mexi e nem falei. Que digo? Nem mesmo respirei. Pois bem, haverá um sábio que queira conversar comigo sem dizer uma palavra e sem me escrever? Alguém que queira traduzir meu pensamento sem me conhecer, sem me ter visto? E admitindo que houvesse tal sábio, eu não o poderia enganar, mesmo lhe falando sem que ele o suspeitasse? Isso não aconteceria com o médium em questão. Tentei muitas vezes, mas não fui bem sucedido. Se me permitirdes, darei a seguir algumas comunicações que obtive. Aí o senhor C assina, né? Então aqui, depois talvez Kardec publique alguma coisa sobre ele também. Mas é isso, meus amigos. Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, na semana que vem nós vamos iniciar resposta a uma pergunta sobre o Espiritismo do ponto de vista religioso, né? Um material que foi publicado
que Kardec responde aqui depois de uma correspondência que ele recebeu de uma pessoa de Bordeaux. Tá? Mas é isso. Então vimos aqui Boieldieu, vou mandar para vocês depois, para quem, né, não conhece, é só pesquisar Boieldieu. Para a gente poder ver um pouquinho sobre a música dele, eu vou postar para vocês. E o texto também sobre a ópera, né, para a gente poder conhecer. Tá? Então, mesmo chegando depois, Angelina, o texto que eu mandei aqui dá para ter uma ideia sobre a biografia dele, sobre a ópera, e depois sobre também a playlist para vocês terem um embasamento. Tá bom? Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje.